Fala, minha audiência. Como vocês podem ver, não estou no meu habitat natural, não estou no meu estúdio de gravação, estou em viagem, mas não posso deixar de fazer esse vídeo para vocês, né, com todo carinho. E é por isso que eu peço aqui para vocês que vocês se inscrevam no canal e deixem seu like e compartilhem com os amigos. Pessoal, hoje vamos falar então do jogo das oitavas de final entre Bayern e Flamengo, que vai acontecer agora nesse domingo. Nós vamos aqui fazer uma análise, tentar identificar algum padrão para tentar prever como vai ser essa partida, né? Vamos começar apresentando o histórico dos confrontos, para em seguida a gente analisar como as equipes se portaram, com alguns dados estatísticos, né, na primeira fase dessa competição, da Copa do Mundo de Clube da FIFA. Através dessa análise estatística, identificar padrões que possam nos dizer como taticamente vão se portar. E depois eu vou, no final de tudo, eu vou fazer também um apanhado e dar a minha opinião do que a gente pode esperar do jogo, da dinâmica do jogo. Vou tentar passar também, antes de falar da dinâmica do jogo, vou falar sobre alguns cuidados, jogadores que o Flamengo terá que ter atenção, né, para tentarem a classificação para as quartas de final. Então vamos começar? Vamos lá para o histórico de confrontos. E já peço desculpa pelo áudio, né? Como eu não estou no meu estúdio, mas vou fazer o melhor possível aqui, tá? Mas como vemos aqui nos confrontos, vamos começar assim os confrontos do Flamengo contra equipes alemãs. Foram 22 partidas na história até hoje, né? Com 12 vitórias do Flamengo, 7 empates e só 3 derrotas para clubes alemães. 47 gols a favor do Flamengo, 29 contra. Então, historicamente, o confronto entre o Flamengo e clubes alemães são amplamente favoráveis à equipe rubro-negra. E já o Bayern, contra equipes brasileiras, foram 15 partidas. O Bayern perdeu 9 e ganhou 5, com um empate. 28 gols para as equipes brasileiras, 20 para o Bayern. Ou seja, e já o Bayern contra as equipes brasileiras, o confronto é desfavorável ao Bayern. Dentro desses confrontos, só em uma oportunidade se enfrentaram Flamengo e Bayern. Foi na final do Torneio Internacional de Kuala Lumpur, em 1994, e o Flamengo venceu a partida por 3-1, nesse único confronto que aconteceu. Ou seja, historicamente, o Flamengo leva vantagem ampla, né, se olharmos só a história total do futebol. Mas vamos ver então como eles se portaram nessa competição, dentro da fase de grupos, contra seus adversários, para ver se a gente capta alguma coisa. Mas peraí. Mas antes, que tal a gente ver os gols desse confronto entre Bayern e Flamengo? Do torneio da Malásia entre Flamengo e Bayern de Munique. O goleiro Adriano faz pênalti e é expulso. O francês Papin bate. Bayern 1-0. Papin. Na cobrança de falta, jogada ensaiada, Rogério chuta no ângulo, empatando o jogo, 1-1. Nossa. Segundo tempo, jogada de Marquinhos, que chuta, a bola desvia na zaga e é a virada do Flamengo, 2-1. O Bayern pressiona, tenta o empate, mas Sávio arranca livre pela esquerda e faz Flamengo 3. Hoje o louro da Gávea. Com direito a replay no telão do estádio. Bom, vamos então agora para a análise dos clubes nos grupos da primeira fase da competição. Temos aqui, então, os dados das 3 partidas do Bayern na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Em todos os jogos, vemos um padrão do Bayern de não é só ter mais posse de bola, é mais de 70% de posse de bola. A gente pode até falar que mas o Auckland é um time semi-profissional, mas não é só contra o Auckland, contra o Boca, um time de camisa. Mas o Boca joga defensivamente, reativamente. Contra o Benfica também, um time europeu. Então, muita dominância dentro do posse de bola do Bayern sobre os adversários, uma diferença muito grande. Vamos ver aqui a total de chutes, cara. O Auckland tem um chute, sacou? Mas vamos lá, foram 11 contra o Boca Juniors, chutou mais, como também contra o Benfica, quando perdeu de 1-0, também chutou mais, 13-7. O percentual de passes certos da equipe do Bayern é impressionante, sempre acima de 90% nas 3 partidas. 90 contra o Auckland, 93 contra o Boca Juniors, e 91 contra o Benfica. E vamos aos expected goals. Contra o Auckland foi 4.28, fez 10. Contra o Boca Juniors, 2.44, contra 0.77 do Boca. E contra o Benfica, mesmo perdendo de 1-0, foi 2.24 contra 0.65. É aquelas coisas do futebol, né? O futebol tem isso. Às vezes um time domina e não ganha o jogo, o outro time vai lá e vence. Mas, assim, é impressionante a dominância do Bayern nas partidas. Né? E vamos ver onde finaliza. Olha quantas vezes finalizou dentro da área contra o Auckland. Isso aqui foi um absurdo, mas também eu vou até descontar esse jogo. Aqui também contra o Boca Juniors, a maioria das finalizações vai lá, entra na área para finalizar. E aqui contra o Benfica, a mesma coisa. Vamos ver agora como é que foi o comportamento do Flamengo nas 3 primeiras partidas.
Aqui o Flamengo. O Flamengo enfrentou Esperance, Chelsea e o LAFC. Em todos os jogos, o Flamengo teve mais posse de bola, mas não tanto, né, não com a diferença que o Bayern teve pelo seu adversário. Contra o Esperance, foi quase 70%, chegou a 70% contra 31%. Contra o LAFC, chegou a 66% a 34%. Agora, quando vai contra o Chelsea, que é uma equipe europeia, forte, mais consistente, ficou quase empatado, 52% a 48%, teve um pouco mais de posse de bola, jogou muito bem, foi um partidaço do Flamengo contra o Chelsea. Mas você vê que, de uma forma geral, o Bayern ele é muito mais dominante sobre seus adversários do que o Flamengo. E o Flamengo pegou aqui o Esperance e LAFC e um time mais tradicional, mais forte, digamos assim, que é o Chelsea. E já o Bayern pegou o Auckland muito fraco, é verdade, mas pegou Boca e Benfica. Quando vemos aqui o percentual de passes certos, foram 80% contra o Esperance, 88% contra o Chelsea e 91% contra o LAFC, não tão altos quanto os do Bayern. E você vê que o Bayern tinha uma consistência. Em todos os 3 jogos foi mais de 90%. E de onde o Flamengo arremata mais? Contra o Esperance, foi bastante dentro da área, só 2 de fora da área, né? Depois contra o Chelsea também, vejo que o Flamengo também entrou bem na área, foram só 3 arremates de fora da área. E contra o LAFC, muito da entrada da área aqui, tá vendo? Dentro da área aqui, pelo miolo principalmente. Tentou até mais de fora da área nessa partida, né? Foram mais chutes a gol. Mas o Flamengo também tem uma tendência de entrar na área e chutar ali de dentro da área ou bem dos arredores ali da grande área. Cara, eu quero mostrar isso aqui para mostrar o que o Flamengo tem que ficar de olho no jogo. Tem 2 jogadores do Bayern que são muito perigosos e que estão fazendo uma grande competição. O Michael Olise e o Kingsley Coman. Veja aqui que o Olise é o artilheiro com 3 gols do Bayern e também na primeira fase estava entre os artilheiros da competição com 3 gols. O Coman fez 2 gols, só que o Olise deu mais 2 assistências, o Coman também deu mais 2 assistências. Gols mais assistências, o Olise participou de 5 e o Coman 4. E veja que o Thomas Müller com 3. O Thomas Müller ele entra durante o jogo, não é nem titular. Veja o que é essa equipe do Bayern de Munique. No rating, veja que o Coman está com rating 8,62. O Olise tem 8,34. Também é muito alto. Os 2 estão entre os mais altos ratings da competição. Pessoal, o que nós vimos aqui? Que ambos os times gostam de ter a bola. Gostam de jogar com a bola. Gostam de jogar no campo do adversário, gostam de pressionar a saída de bola do adversário. São times que normalmente tentam ser dominantes nos seus jogos, que têm grandes jogadores. Só que o Bayern é daqueles clubes europeus que eu conto ali que são, acho que os 8, que são fora da linha, fora da curva. São muitos jogadores, um banco repleto de jogadores. Você vê o Thomas Müller sai do banco, já tem 2 gols e uma assistência. É muito difícil. O Bayern tende a ser mais dominante. Eu acho que o Bayern não muda a forma de jogar contra o Flamengo. Vai botar o seu jogo, imprimir o seu ritmo. Eu não sei se o Flamengo vai tentar fazer como fez com o Chelsea. E pode ser que ele queira mudar, fazer uma coisa diferente, talvez recuar um pouco o time, jogar um pouco mais em transição, respeitar um pouco mais o Bayern, exatamente por esse potencial ofensivo. Então eu penso que teremos um grande jogo, um jogo de 2 equipes que vão tentar jogar. E, cara, talvez seja um jogo muito divertido de assistir e acho que vai ser. E aí, deixa o like aí no canal, se inscreve. Um abraço.